Olá, meu nome é Juliana Freitas e estou aqui para apresentar o Video Report do segmento de Real Estate do Patria Investimentos, que conta com os fundos VBI e HG. Neste mês, destacamos o HGPO, que pagou R$ 1,75 por cota em decorrência da venda dos imóveis detidos pelo fundo. Foi anunciada a amortização parcial equivalente a R$ 57,05 por cota e rendimento extraordinário de R$ 130,40 por cota. O MVBI pagou também R$ 1,17 por cota. Para apresentar o panorama de mercado do último mês, trazemos Ricardo Vieira, diretor e gestor de Real Estate Securities. Em outubro de 2024, o IFIX caiu 3,1%, marcando o pior desempenho do índice nos últimos 2 anos. Mas o que levou a essa queda tão expressiva? Bom, o que tivemos foi uma combinação de alguns fatores. Primeiro, o mercado segue desconfiando sobre a capacidade do governo de atingir a meta de déficit zero prevista no novo arcabouço fiscal já para esse ano. Apesar de declarações do Ministério da Fazenda e do Planejamento sobre o corte de gastos, o sentimento de aversão ao risco dominou o mercado, pois havia uma expectativa de que um pacote de cortes de 30 bilhões já fosse anunciado após as eleições municipais, o que acabou não ocorrendo. Agora, no final do ano, especula-se que as medidas possam ser apresentadas entre novembro e dezembro, mas o ceticismo ainda prevalece. Paralelamente, a desaceleração da economia chinesa e as eleições dos Estados Unidos aumentaram as incertezas, pressionando o real para baixo e impulsionando o dólar para o maior nível desde 2021. Tudo isso combinado elevou ainda mais por aqui os juros futuros, afastando investidores de ativos de risco e naturalmente dos fundos imobiliários. Todas as NTNBs, por exemplo, com vencimento superior a um ano, encerraram outubro acima de IPCA mais 6,7% ao ano. Esse cenário impactou diretamente o desempenho dos FIIs. Pela primeira vez no ano, os fundos de CRI puxaram a queda do índice, recuando cerca de 3% no mês, embora ainda acumulem ligeira alta de 0,5% em 2024. Isso porque os fundos de papel ainda são uma alternativa em momentos como o atual, devido à sua indexação ao CDI e à inflação. Já os fundos de tijolo caíram 2,7% em outubro e acumulam perda de 6,5% no ano. Ao que tudo indica, os fundos de papel sofreram um ajuste de preços após terem resistido por mais tempo nos últimos meses. E daqui para frente, o que esperar? Por mais que os fundos imobiliários tendam a seguir pressionados enquanto os juros futuros estiverem elevados e a Selic em processo de elevação, por outro, a queda nos preços das cotas já reflete em grande desarbitragem entre o preço dos fundos e a economia real. Em fundos de tijolo, por exemplo, há FIIs com imóveis AAA na região da Faria Lima, em São Paulo, sendo negociados abaixo de R$ 30 mil o metro quadrado, enquanto as transações na economia real superam 45 mil até mesmo 50 mil o metro quadrado. O mesmo ocorre em fundos de shoppings e logísticos, precificados abaixo até mesmo do custo de reposição, mesmo aqueles que se localizam em mercados com baixa vacância e aluguéis em alta. Outro ponto que reforça a impressão de que a queda nos FIIs pode ter sido exagerada é o yield spread dos fundos de tijolo. Em outubro, estes fundos apresentaram yield implícito de cerca de 11% ao ano, o que significa um spread de 430 bips sobre a NTNB de 10 anos. Este spread é superior até mesmo aos 420 bips observados na recessão de 2016, mesmo que hoje não tenhamos deterioração de vacância, queda nos aluguéis ou problemas de crédito nos fundos de papel. Portanto, por mais que as aflições do mercado estejam afloradas no momento, há sinais de que as quedas recentes nos FIIs podem ter sido exageradas. Ou seja, estar exposto aos fundos imobiliários neste momento, esquecendo um pouco a volatilidade imediata, pode ser uma boa oportunidade para aproveitar rendimentos atrativos com isenção tributária no curto prazo e um bom potencial de ganho de capital futuro. Tivemos algumas movimentações no mês de outubro nos fundos de logística da VBI. No LVBI 11, tivemos a alocação de 2 módulos no ativo Cajamar, que somam aproximadamente 15.500 metros quadrados. Agora, passo a palavra para Augusto Martins comentar sobre as atualizações dos fundos HG no mês de outubro. Olá, bem-vindo cotista ao Video Report. Vamos falar aqui de 4 transações, HGLG, HGRU e depois 2 de escritório, HGRE e HGPO. Começando com a HGLG, a gente concluiu a compra de um ativo em Cariacica. Cariacica está na região metropolitana de Espírito Santo, uma região que está muito pujante em logística, vacância histórica nos menores níveis e com muito crescimento, muita alocação. A gente já vinha perseguindo um ativo na região de qualidade, conseguiu concluir. Então, dentro daquela lógica de acompanhar os nossos locatários e ter uma exposição geográfica em outras regiões que não só São Paulo, Rio de Janeiro, como a gente já tem em Goiânia, Suape, Simões Filho, então agora Cariacica. Estamos seguindo já o plano que a gente tinha imaginado. Indo na sequência HGRU, o HGRU a gente escreveu no relatório uma prestação de contas
do que foi o resultado da emissão. A gente concluiu a emissão. Dentro do mercado mais difícil, algumas transações foram pagas com cotas, a gente prestou contas de todos os ativos que a gente comprou, cap rate, então SPVJ, Mint e tantas outras transações, como a do ativo de educação na Paulista. Então, prestamos conta de todas essas questões, quais das transações a gente pagou com cota e também já informamos o investidor de que a primeira etapa, que era o aumento de renda em bases recorrentes, lembrando que normalmente o não recorrente está em junho e dezembro, já foi feito de 85 para 90 centavos. Então foi um relatório que deixou a gente bastante satisfeito em ver que a primeira etapa, que era a alocação dos recursos da emissão, já foi feita com bastante sucesso. No HGRE, indo para escritórios, a gente vendeu o Antônio das Chagas. A gente brinca que ele está na Chucre Santo Antônio, ou Chácara Zaidança. Ele está bem ali no final da Chucre, início da Chácara Santo Antônio, um ativo que estava vago, que já foi alugado para o Banco do Brasil, mas estava vago, e ele agrega 3 coisas para o investidor. A primeira é que a gente reduz a vacância. É um ativo 100% vago, reduz a vacância, a gente caminhando para a vacância do HGRE perto de 10%. A segunda é que ela libera capital. Então, esses 42 milhões ficam disponíveis para a gente investir em qualquer outro ativo e a gente vai informar o investidor ao longo do tempo. E o terceiro ponto, talvez o mais relevante, é que a gente vendeu com um prêmio substancial contra o valor patrimonial, né? Lembrando que isso é feito com base num laudo, e quando o investidor olhar essa transação, ele deve ver um fundo como o HGRE, que está negociando com um desconto substancial abaixo do patrimonial, numa venda que é acima do patrimonial. Isso está dizendo o quê? Investidor, aquele patrimonial não é só um número, não é uma referência, ele de fato tem liquidez, tem investidor no mercado privado disposto a comprar um ativo naquele preço. Então, dentro do nosso plano de longo prazo de melhoria de qualidade, é mais uma etapa importante dentro desse processo. E por fim, indo para o HGPO, o fundo que desde o início do IFIX tem o melhor retorno do IFIX, 18,5% em base anualizada, ou seja, às vezes a gente vê um retorno de curto prazo de 18,5%, que eventualmente é factível, mas num período longo, quase 14 anos de história, é bem mais difícil. Então a gente fez um relatório de fechamento com a ideia de prestar contas para o investidor de como esse investimento, como esse retorno foi feito. Então teve investimento na área técnica, teve gestão comercial, teve melhoria de mix de locatários e o processo de venda que ocorreu mais de uma vez, teve uma vez que foi negada pelos cotistas e agora a gente concluiu em 31 de outubro, já anunciou o primeiro pagamento de rendimentos e amortização e na sequência, em 18 meses, quando a gente receber a segunda parcela, a gente então faz a amortização e o pagamento de renda final. Ou seja, é um dos cases que a gente se orgulha muito, com um sucesso que agora é incontestável, né? Início, meio e fim, ou seja, foi criado o fundo, teve o desenvolvimento e agora o fim com a venda dos imóveis. Então, a gente convida de novo a você, cotista, obrigado pela confiança em quem investiu com a gente, olhar o relatório de fechamento e ver como que essa história belíssima foi construída. Essas foram as atualizações do mês de outubro. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI. Lembramos que esse Video Report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado tanto em formato de vídeo quanto de podcast. Siga o Patra no LinkedIn, Instagram, Spotify e ative as notificações do YouTube para acompanhar todas as nossas novidades. Muito obrigada e até o mês que vem!